Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as questões propostas no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre, segunda semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar lá o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal e conseguimos então levar essas informações ao máximo de estudantes e professores em Minas Gerais. Questão 1. Com base no que estudamos, cite aspectos que expressem uma conotação eurocêntrica em seu cotidiano. Então, é uma questão levemente de cunho pessoal, vai depender de cada aluno, mas é bom lembrar que eurocentrismo é o hábito de colocar a Europa e toda a cultura europeia em primeiro lugar, né? Como se ela realmente fosse capaz de ser superior aos demais países, com base na informação de que eles dão sobre a superioridade deles próprios em relação ao restante do mundo. E no seu cotidiano você pode perceber a Europa se colocando como centro do mundo em alguns estudos ou em notícias. Então, caro aluno, expresse então em seu cotidiano um exemplo sobre essa conotação eurocêntrica. Questão 2. A fronteira entre Oriente e Ocidente é caracterizada apenas por fronteiras baseadas em fronteiras equidistantes, como, por exemplo, o meridiano de Greenwich. Justifique sua resposta. Pessoal, é o seguinte, geograficamente, nós podemos dizer que o meridiano de Greenwich compreende aquela linha imaginária que divide, né, o mundo em duas partes, oriental e ocidental, certo? Está localizado aos redores de Londres, no Reino Unido, na localidade de Greenwich, certo? E, nesse sentido, nós podemos dizer que só por essa linha imaginária estar presente no continente europeu, dividindo o mundo a partir da Europa, já temos uma visão eurocêntrica, né? Baseando-se nessa divisão aí clássica do mundo em duas partes, utilizando então desse conceito de eurocentrismo. Questão 3. No início do século XXI, a Rússia e a China se construíram enquanto polos no Oriente. Que fatores favoreceram essa ascensão? Bom, pessoal, a Rússia e a China, né, se destacam no cenário mundial, sem sombras de dúvida. E dentre tais fatores de ascensão, nós temos aí um exército poderoso, capaz de oferecer proteção ao seu país e também aos países aliados. Nós temos ainda o investimento no setor secundário, no processo de produção industrial, que faz com que, então, vários produtos são feitos nesses países exportados para o mundo. Eles têm reservas de matérias-primas, né, que acabam favorecendo a produção industrial. O fato de que esses países também têm um extenso espaço territorial, que colabora, então, com a influência sobre espaços menores. E também esses países aí menores, eles têm poucos recursos naturais e pouca capacidade de organizar um exército tão poderoso. Nesse sentido, a China e a Rússia acabam se destacando. Questão 4. Considerando elementos da divisão entre o Ocidente e o Oriente, analise as afirmativas e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A dualidade entre o Ocidente e o Oriente corresponde apenas à divisão de hemisfério do planeta. Não, na verdade, esse conceito se envolve também nas áreas da política, economia, não somente na questão cartográfica. Próxima é verdadeira porque, além das proporções fronteiriças, a dualidade entre Ocidente e Oriente está demarcada por elementos culturais, sociais e financeiros. Próxima está falsa, diz respeito à ascensão dos Estados Unidos enquanto polo de referência no mundo ocidental, que mantém a relação com o fato de sua colonização ter ocorrido pela Inglaterra. Não se relaciona o processo de colonização com o processo de desenvolvimento, tá? Na verdade, aí não tem essa relação direta. Próximo, os países latino-americanos têm sua cultura marginalizada no Ocidente em função de seu baixo poder econômico, né, e da pouca representatividade em conselhos internacionais. Em partes, isso é verdade, né? Os países da América Latina têm essa cultura marginalizada e têm dificuldade, então, de ter representatividade em órgãos internacionais, como, por exemplo, na ONU. Questão 5. Observe o mapa a seguir, que apresenta a divisão do mundo em países ocidentais e orientais. Mapa mundi com destaque em azul para os países ocidentais. Bom, nós temos aqui o mundo ocidental não de acordo com o critério. Na divisão cartográfica, nós teríamos a linha do meridiano de Greenwich, dividindo em Oriente e Ocidente. Portanto, essa divisão aqui está baseada na matriz cultural
na origem, os idiomas, na religião dos povos, e não pela questão cartográfica. Portanto, letra A. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu corrigi as atividades propostas no PET regular para o segundo bimestre em seu volume 2, na segunda semana do 9º ano do ensino fundamental. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.